Atenção, criptomaníaco, hoje eu vou gravar andando até o meu escritório porque você não tem tempo. Em 2024, você já perdeu 20% do seu patrimônio somente por estar posicionado em reais. O real caiu 20% em relação ao dólar, enquanto o Bitcoin, nesse mesmo período, valorizou 120%. Mas o problema não acaba aí, porque de 2025 para frente, veremos uma aceleração desse processo, ou seja, o real vai desvalorizar mais rapidamente contra o dólar, enquanto o Bitcoin vai disparar, por incrível que pareça, de forma ainda mais acelerada. Só que, além do Bitcoin, nós temos altcoins que vão multiplicar 5, 10, 20 vezes nesse mesmo período. E você tem um período muito curto para conseguir se posicionar corretamente nessas moedas. E é por isso que você tem que correr hoje, porque hoje é o último dia da Black Friday da Criptomaníacos, onde você tem acesso a todos os nossos cursos, todos os nossos conteúdos com 80% de desconto. E também as nossas indicações na nossa planilha de acompanhamento de compra, venda e observação de diversas criptomoedas de todos os setores. Vou explicar ponto a ponto ao longo desse vídeo por que você precisa se livrar do real e se posicionar em Bitcoin e em altcoins o quanto antes. Acompanha. Enquanto eu vou desligando aqui a minha câmera e tomando um gole do meu drink, que vocês jamais saberão se tem álcool ou não, afinal, batemos alta histórica em reais, será que vale como alta histórica? Não sei, então também não sei se tem álcool aqui. Deixa o like aí e se inscreve no canal. Aproveita e dá uma olhadinha no link da descrição que a gente tem a Black Friday com 80% de desconto, que eu já explico melhor para vocês. Bora lá? Na tela vocês encontram o desempenho do Bitcoin no ano de 2024. Ele entregou 120% de retorno, começando o ano aqui na casa dos 40 mil dólares e nesse momento se aproximando demais dos 100 mil dólares. Olha aqui o retorno de 120% para o BTC. Agora, se você for brasileiro, o Bitcoin é ainda melhor. Por quê? Porque a nossa shitcoin nacional, o nosso realzinho, é a pior moeda do mundo nesse ano. Olha aqui a lista. E vocês percebem na última colocação justamente o nosso querido real com menos 20% de retorno. Sim, você perdeu 20% do seu patrimônio, 20% do seu poder de compra somente por estar posicionado em real. Você não percebe isso muito bem porque você recebe em real e gasta em real. Então você não fica analisando a volatilidade do real contra o dólar, contra moedas fortes. Mas no final do dia, o que interessa é que vai ficar tudo mais caro para você. Os produtos e os serviços que dependem de coisas do exterior acabam elevando o preço. E tudo depende de coisa do exterior. É petróleo, é maquinário, é serviços de tecnologia. Qualquer empresa tem custos em dólar. Tudo fica mais caro para você. E aí aquele desempenho fantástico do Bitcoin contra o dólar de 120% se transforma em 174% no ano quando olhamos para o Bitcoin contra o real. 174% que você poderia ter multiplicado o seu patrimônio, aumentado o seu poder de compra, mas não, você preferiu ficar em real perdendo 20%, o que não faz nenhum sentido. Ah, Guilherme, mas eu sou esperto, eu sou malandro, então o que eu fiz? Para evitar perda, eu fui para a Bovespa, eu fui para a Bolsa Brasileira. Bom, a Bolsa Brasileira está nesse gráfico, em comparação com o Bitcoin. Está aqui embaixo, essa linha verde maravilhosa, com perda de 6% contra o real. Opa! Então quer dizer, nesse caso, você está pior do que somente com o real debaixo do colchão. Porque além das perdas que o real teve contra o dólar, você perdeu aqui em reais 6%, fazendo com que o desempenho da Bovespa contra o dólar seja isso aqui, no ano 23,9%. Praticamente 24% de queda na Bovespa nesse ano. Praticamente 24% que você perdeu de patrimônio, perdeu de poder de compra na bolsa contra o dólar. Na real, a Bovespa é uma bolha, então vamos chamar ela de bolhespa. A bolhespa é inflada pela inflação. E é por isso que vocês percebem uma diferença entre a queda aqui em dólar, né, 24%, e a queda em reais.
Por quê? Porque o governo brasileiro usa a inflação, a desvalorização da moeda, o aumento da quantidade de moeda na economia para injetar justamente na bolsa. Então a bolsa parece sempre muito mais saudável do que é quando você analisa ela em reais. Porque esses reais que são impressos, eles acabam entrando dentro da bolsa brasileira. Então vocês percebem que a queda, quando você analisa em real, ela parece pequena. E quando o governo imprime, muitas vezes a bolsa está positiva em reais e negativa em dólar, como é o costume. Se você pegar lá o gráfico da bolsa em dólares, vocês vão perceber que desde 2008, isso mesmo, pessoal, desde 2008 a bolsa só cai em dólar. Ela valia lá em meados de 2008 cerca de 45 mil dólares e agora está valendo 21 mil dólares, ou seja, menos da metade de 2008 para cá. Com o governo ameaçando ricos e super ricos, a tendência é que dólares continuem saindo do país, agravando a situação do real, que já passou dos 6,10 por dólar. E qual a solução do governo? Imprimir dinheiro para pagar as contas. Então podem ter certeza que o real vai continuar se desvalorizando nesta tendência aqui. Este gráfico aqui é do meu amigo Alan Reicher, dos Bitcoinheiros, e é o gráfico justamente do real brasileiro, tá? Da desvalorização do real brasileiro, tá? Então aqui para cima já estamos em R$6 por dólar e notem só, nós temos uma linha de tendência na cor rosa e uma outra linha de tendência na cor azul. Notem que a azul ela era uma resistência, ó, pegou aqui o real e voltou a cair, pegou aqui em 2015 e voltou a cair de novo, e pegou aqui mais à frente em 2018 e voltou a cair. Aqui, pessoal, em 2019 para 2020, tivemos o rompimento dessa linha, né? Ela que era uma resistência, ela se torna suporte mais à frente em 2022 e de novo em 2023. A partir de então, a gente vê o real começando a perder valor, ou seja, subindo aqui a quantidade de reais necessários para comprar $1. Nesse momento aqui, ele está caminhando para onde? Para testar esta linha de tendência rosa, que historicamente era um suporte, como vocês podem ver em 2011, podem ver de novo em 2014, podem ver de novo em 2017 e 2018, podem ver de novo aqui mais à frente, e agora ela vai ser testada, pessoal, como resistência. A tendência é continuar subindo, ou seja, desvalorizando o real até bater aqui em R$6,66 por $1, tá? É aqui esse ponto que estão vendo justamente marcado na linha rosa. Deve ter um teste, um recuo, uma correção, e em algum momento lá na frente vai romper essa linha rosa para cima e ela voltará a ser um suporte como foi historicamente, ou seja, o real vai passar de 7 para $1. Ou seja, o seu dinheiro, todo o seu investimento, o seu patrimônio, ele vai ser ainda mais diluído e numa velocidade muito mais rápida do que estamos vendo agora, tá? Então 2025 e 2026 prometem e você precisa se proteger disso. Como que você escapa dessa diluição, dessa desvalorização? Eu não sei se vocês lembram, mas no início do mês passado, em outubro, eu expliquei para vocês a correlação quase perfeita entre o M2, a inflação real, o aumento da base monetária, e o Bitcoin. Quando o M2 cai, Bitcoin cai. Quando o M2 lateraliza, Bitcoin lateraliza. Quando o M2 sobe, o Bitcoin sobe. Dá uma olhadinha no que eu falei para vocês em outubro desse ano. Está na tela o gráfico para vocês mostrando o M2, a linha branca, e o Bitcoin, a linha laranja. O M2 sobe, a linha branca sobe aqui em 2023. Olha o que acontece com o preço do Bitcoin. Ele sobe igualzinho, pessoal. Depois o M2 lateraliza. O que acontece com o Bitcoin desde então? Só lateraliza de preço. Ele não sobe. Só que o que aconteceu agora, pessoal? Olhem o M2, olhem a linha branca, como voltou a disparar. Rompeu aqui, no caso, esse canal, essa lateralização que a gente tinha há tantos meses e foi lá para a lua, o M2. O Bitcoin, ele tem um atraso, como eu falei para vocês. Então, ele começou timidamente a subir, mas o que acontece para frente? Ou seja, nos próximos 75 dias, o que nos leva para o final desse ano. O Bitcoin, ele tende a seguir o M2. E se isso acontecer mais uma vez, para onde vai o preço até o final desse ano? Ele iria para casa dos $90 mil ainda nesse ano, apesar de tudo que a gente está vendo. E aqui estamos nós, final de novembro, com o Bitcoin fazendo exatamente o que eu falei. Olha aqui, Bitcoin está em $97.500 no momento que eu gravo esse vídeo. Eu sou mágico? Eu tenho bola de cristal? Não, pessoal, é algo histórico. Assim como a Bolsa Brasileira
infla quando o governo imprime reais, o Bitcoin infla, não somente com reais, mas com a inflação de todas as moedas do mundo. Quanto mais dinheiro jogam para a economia, quanto mais desvalorizam as moedas estatais, mais valor tem o Bitcoin. Então era uma questão lógica que o Bitcoin seguisse o M2 até a região de 90 mil dólares, exatamente o que estamos vendo agora. E a sua dúvida aí é se o Bitcoin vai conseguir superar essa barreira intransponível dos 100 mil dólares, onde ele bateu aqui recentemente, no dia 22 de novembro, e começou a cair. Será que conseguimos romper essa barreira? E eu também vou te dar uma resposta direta. Sim! Vamos romper essa barreira. Por qual motivo, Guilherme? Pelo seguinte motivo. Neste gráfico, vocês conseguem ver o muro, a resistência nos 100 mil dólares. Todo esse muro aqui, ó, essa contenção na cor vermelha, que está marcando para você 370 bitcoins. Ah, é muita coisa, né? Difícil romper aqui dentro dessa corretora. O que você não está vendo é que essa barreira está sendo destruída. Uma semana atrás estava em 425 e na semana anterior estava em 1.300. 1.300 bitcoins e nesse momento já está em 370. Ou seja, a cada dia que passa, essa barreira vai desmoronando. Esse muro vai sendo destruído para que o Bitcoin consiga ultrapassar esse valor de 100 mil dólares, que vai ser ultrapassado. É somente uma questão de tempo. E é por isso que você precisa estar posicionado no Bitcoin e não perdendo dinheiro no real. Mas me escuta, você não vai fazer isso se você não tiver convicto do Bitcoin. Você vai comprar por ganância, você vai vender também quando o preço cair. A única forma de você fazer igual ao Michael Saylor, a MicroStrategy, a empresa que mais possui Bitcoin no mundo, que comprou isso aqui, ó, na alta, tá vendo? Pessoal, olha só a quantidade de compras da MicroStrategy. Se intensificou justamente agora, nesse momento. Olha como o gráfico de compras da MicroStrategy acelerou de forma absurda, justamente com o preço mais alto, nesse momento. Alguma coisa eles sabem. Por que eles estão comprando Bitcoin agora, quando o preço está mais alto, de forma mais acelerada do que o DCA que eles costumavam fazer, ou seja, as compras ali mensais da MicroStrategy? Por que estão comprando muito mais agora? Porque eles sabem de algo que você não sabe. Por que a Rússia, que sempre foi contrária ao Bitcoin, baniu o Bitcoin, agora assina a lei que torna Bitcoin legal na Rússia e isenta ainda impostos sobre criptomoedas? Porque o Putin sabe de alguma coisa que você não sabe. O que eu estou tentando passar para vocês nesse vídeo é que você precisa ter convicção em relação ao Bitcoin para que você consiga fazer essa migração de uma moeda ruim, que é o real, mas que você confia por algum motivo, para o Bitcoin. Isso você só consegue com educação, só consegue com entendimento, entendendo inclusive os bastidores desse mercado. E é por isso que hoje é o último dia, pessoal, últimas horas aqui para você assinar justamente o Nação Criptomaníacos com todos os nossos conteúdos, todos os cursos da história da Criptomaníacos e mais do que isso, o entendimento sobre o ciclo das criptomoedas, ou seja, quanto você pode colocar em altcoins, quais altcoins, de quais setores e o momento de vender. Porque se você não vender as altcoins no momento certo, você vai perder dinheiro. A gente começou a fazer o Black November, né, a nossa Black Friday durante o mês de novembro, acho que foi no dia 11 desse mês. Do dia 11 para agora, o real já perdeu 6% do valor e o Bitcoin subiu 21% nesse mesmo período. Olha a diferença na sua vida que a gente teria feito com a Nação Criptomaníacos em somente 2 semanas. Esse é o tamanho da proteção que você teria. Mesmo com pouquíssimo dinheiro, você já teria pago todo esse pacote de conteúdo que a gente está oferecendo para você. Só que isso é só a pontinha do iceberg. A gente está falando aqui de Bitcoin, que é a mais conservadora. Olha o desempenho das 34 moedas que estão na nossa planilha que você recebe no Nação Criptomaníacos do dia 11 para cá. Tá na tela, tem um gráfico para vocês, tá? Obviamente eu vou colocar aqui quais são as criptomoedas, porque sem o nosso suporte você vai perder dinheiro, mas olha aqui o desempenho. Do dia 20 de novembro para cá, uma das moedas já subiu 62%. Outra moeda aqui, 84%. A próxima, 55%. A próxima, 52%. A próxima, 211%. Do dia 11 de novembro para cá, 211%. A próxima, 38%. A próxima, 34%. A próxima, 37%. E assim por diante, pessoal. Estamos falando aqui de 2 semanas e esse é o desempenho, o retorno que você teria somente por acompanhar ali as nossas indicações dentro da planilha.
Essa planilha é atualizada semanalmente e você conta com o suporte completo da equipe da Criptomaníacos. Novamente, 80% de desconto somente hoje. Link na descrição. Corre lá que você não vai se arrepender. Até porque estamos entrando na famosa Alt Season. Esse aqui é o indicador famoso no mercado que marca justamente a entrada na Alt Season. Vocês percebem que aqui embaixo nós temos a Bitcoin Season, que é quando somente 25% ou menos do top 50 do mercado está valorizando mais do que o Bitcoin. E lá em cima nós temos a Altcoin Season, quando 75% do top 50 do mercado está valorizando mais do que o Bitcoin. Isso num período de 3 meses, né? 90 dias. Notem que chegamos em 65 nesse momento, pessoal. Estamos disparando em relação à Alt Season, ou seja, o momento onde o mercado fica completamente louco e essas moedas multiplicam 10, 20, 50 vezes num período muito curto. Estamos falando aí de 3, 4, 5, 6 meses, uma disparada inacreditável. E como sempre eu falo no canal, esses ciclos se repetem. Então, por exemplo, vocês percebem que sempre o topo de dominância do Bitcoin de um ciclo para o topo de dominância do Bitcoin no próximo ciclo é mais ou menos 1.400 dias, tá? Então vocês estão vendo aqui o topo de dominância do Bitcoin em 2017, quando ele era quase tudo do mercado, né? E aqui em 2021, justamente o topo de dominância do Bitcoin nesse ponto aqui próximo de 70%, tá? A distância, 1.400 dias. Agora vamos pegar do topo de 2021 aqui e jogar 1.400 dias para frente. Foi exatamente o topo neste ciclo atual. Estamos falando aqui do finalzinho, novembro de 2024, quando o Bitcoin superou 60% de dominância e agora ele começa a cair, indicando o que, pessoal? Justamente o início da Alt Season. Muitas pessoas ainda não estão acreditando, não estão enxergando, mas eu estou aqui justamente para te provar isso. O próximo gráfico vai ajudar nesse processo. Então, vocês estão vendo aqui 2017, o topo de dominância do Bitcoin, aqui 2021, topo de dominância do Bitcoin e aqui o momento atual, topo de dominância do Bitcoin. E por que eu estou marcando aqui essas bolinhas amarelas? Se o gráfico anterior não te serviu para convencer, 1.400 dias de topo a topo, esse aqui talvez ajude. Notem que nós temos tracejado aqui no gráfico, linha na vertical amarela tracejada, os halvings. Aquele momento onde a recompensa aos mineradores é dividida pela metade, ou seja, a inflação do Bitcoin é reduzida. Notem que a dominância do Bitcoin começa a desabar lá em 2017, exatamente 238 dias após o halving. 238 dias, tá? Já aqui em 2021, quantos dias depois do halving de 2020? 238 dias. Que engraçado, né? E agora, pessoal, quando começou a desabar? Vejam mais uma vez, 238 dias depois do halving de abril de 2024. É a parte mais interessante do ciclo. Uma subida absurda, uma valorização extrema para as altcoins, exatamente o que a gente espera agora, né? Sair aqui dessa região de 1,3 trilhões de dólares e subir lá para 3, 4, 6 trilhões de dólares. Mas esse tipo de retorno de 5, 10, 20 vezes nas altcoins só é possível para quem tem experiência nesse mercado. Então você tem duas opções. Ou você está aqui há vários ciclos e já perdeu muito, ou você tem ajuda de quem entende. Como eu disse, para ter esse suporte, o link está na descrição. Se você quiser algo fácil, sem suporte nenhum, é simples. Sai do real, onde você vai perder muito mais de 20% ao ano e migre imediatamente para o Bitcoin. Ele não vai te dar 20 vezes de retorno no ano, mas ele vai te proteger de perdas que acontecem na nossa moeda estatal. Se curtiu esse conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.